O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por meio dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isto, moltou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem o retiverdes, lhe serão retidos." Palavra da salvação. Vamos sentar. Primeiro, agradecer. Agradecer ao convite que me foi feito pelo Padre João, que gentilmente me convidou para voltar. Fiquei muito contente, muito agradecido. Obrigado pela a atenção, pelo carinho, pela estima. E eu já falei, não é novidade, de que ele e o irmão dele são dois exemplos bons e grandes de padre, né? E eu admiro muito os dois. Então, vir aqui nessa paróquia é uma alegria encontrar vocês e encontrá-los numa festa tão bonita como essa. Então, muito obrigado pelo convite, Padre João. Depois, dizer para vocês que eu tive uma alegria muito grande, exatamente há um mês atrás. Não só eu. Tem mais 3 pessoas que eu estou vendo aqui que estiveram também. Há um mês atrás, dia 26 de setembro, hoje 26 de outubro, às 8 horas da manhã, lá na Basílica de São Pedro, em Roma, do lado direito do altar, ou melhor, do lado esquerdo de quem está entrando na Basílica, tem um altar chamado Altar de São José. E pela segunda vez eu tive a graça de rezar missa lá, porque nesse altar de São José, de um lado e de outro estão os restos mortais de São Judas Tadeu e de São Simão. Os dois eram irmãos e vocês estavam juntos, não foi? E lá eu lembrei da comunidade da paróquia de São Judas Tadeu. Rezei e pedi a Deus por vocês. Aliás, é bom saber, muita gente vai em peregrinação agora, passa pelo Vaticano. Quem é devoto de São Judas, dentro da Basílica do Vaticano, tem que perguntar: onde é o altar de São José? E vai até lá. Você vai ver lá o ícone de São Judas, o ícone de São Simão e embaixo a urna onde estão os restos mortais dos dois. Dois grandes apóstolos. E São Judas Tadeu, querido do nosso coração aqui no Brasil. Então, há um mês atrás, pode ter certeza, estou falando a verdade, eu lembrei de rezar e rezei por vocês, né?
como rezei também pelo pessoal do Jabaquara, onde eu estive ontem na novena, preparando a festa, a grande festa do dia 28. Então, gente, só alegria hoje estando com vocês aqui. Muito obrigado a vocês pelo convite, mas sobretudo pelo testemunho bonito de devoção a São Judas Tadeu, que é agora o centro, não é, da nossa festa, do nosso encontro. Por quê? Porque ele foi discípulo e missionário de Jesus Cristo. Então a frase que nesse ano norteia a nossa festa é fundamental para a nossa vida. Oxalá que a vida da gente inteira seja gastada, não é? Vivida, mantendo firme a nossa fé em Jesus Cristo, a luz eterna, a palavra que ilumina e que liberta o coração da gente. Esse é o centro da nossa fé. Essa é a razão do nosso viver, como foi de São Judas Tadeu. E olha, ele deu conta do recado de anunciar isso, não só com a palavra, tem a carta que ele escreveu, mas também com a vida. Ele foi martirizado, morreu violentamente para não renegar a fé. E a primeira leitura dizia isso para a gente: meus filhos, cuidado, tenho por vocês um carinho muito grande, de São Paulo. É até um ciúme, para que vocês se mantenham firmes na fé que receberam e não abram a mão desta fé por nada. É como se vocês pudessem manter a fidelidade de um casamento com Jesus Cristo, que é o noivo. Assim eu quero que vocês sigam até o final da vida, se mantenham firmes na fé, que é Cristo Jesus, luz que ilumina, palavra que liberta o nosso coração. Esse é o fundamento da nossa fé. Esse foi o fundamento da fé de São Judas Tadeu. Esse deve ser também o objeto da nossa pregação, ao dizer para os outros aquilo que nós acreditamos e cremos. Não ter vergonha de dizer aonde a nossa fé está centrada. Qual é o centro da nossa fé? Eu fico muito chateado às vezes em que confundem a fé que nós temos em Cristo Jesus com outra coisa. E às vezes até jogam na cara da gente com um ar de vitória. Vocês são tudo idólatras. Eu não sei de onde tiraram isso. E fico mais triste quando é cristão que diz isso. Porque nós não temos outro Deus senão o Deus único e verdadeiro, que nós conhecemos por causa de Jesus. Não foi assim? Quantos deuses existem? Um só. De 3 formas ele se deu a conhecer. E nós cremos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas um só Deus. Ah, mas vocês têm os santos. Graças a Deus. Você tem o Pelé na tua casa, você não tem lá o... não é? Cantor, o ator, isso daí para você não é problema. Para nós também não é problema dizer que nós admiramos aqueles que deram conta de viver a fé em Cristo Jesus e viveram a vida inteira por causa disso. Seja uma Teresinha do Menino Jesus, seja um Santo Antônio, São Francisco, seja do São João, São Benedito, não é? É tudo gente que deu certo na vida. Eles não erraram o caminho. E porque eles acertaram, nós os admiramos. Eles mantiveram firmes o compromisso de fundamentar a vida em Cristo Jesus. E deram conta de fazer isso a vida inteira. Ah, mas eles são os santos. São santos. Nós dizemos que são os seguidores de Jesus. Todos nós somos chamados a ser santos. Jesus disse isso. Ué, se eles deram conta do recado, por que vocês estão tão preocupados com isso? Qual é o problema disso para vocês? Ah, nós não acreditamos. Tá bom, então respeita a gente, que a gente gosta de respeito. É bom para a casa de todo mundo. Não é assim? Enquanto tem gente preocupada porque nós acreditamos que tem muita gente que deu certo, tem outros que já se colocam no lugar de Deus e conhecem até quem está no inferno. Vocês acreditam nisso? Eu já encontrei mais que um que falou assim: ó, não converso com vocês porque vocês já estão no inferno. Olha que coisa horrível. A nossa igreja tem uma alegria muito grande. Fundada em Jesus Cristo, ela é chamada a espalhar a vida e não a morte. E até o último momento a gente acredita que todo mundo pode se salvar. Nós temos uma lista de mais de milhões de nomes de pessoas que a gente sabe que são santos.
mas a gente não tem a lista de um sequer que está no inferno, tá bom? Isso é motivo de alegria para a gente acreditar na misericórdia de Deus, que é capaz de agir na vida de quem Ele quer. E redirecionar a vida, orientar a vida da gente, a não ser que a gente não queira. Por isso, hoje, a palavra ilumina, purifica e converte. Está aí. A encenação que vocês fizeram, aliás, Valmor Chagas, parabéns, você agiu direitinho. Olha, que espetáculo, não é? Parabéns, viu? Gostei de ver. Valeu, global, não é? O que fez o Cristo também, claro, as crianças também, aí ó, que criançada bonita. Gente, a encenação que vocês fizeram falou disso. Quem é a palavra que ilumina, que liberta? Quem é a luz eterna da nossa vida? Acabei de repetir e frisar, Jesus Cristo. Claro que a Bíblia inteira é a palavra de Deus, nós sabemos, cantamos e dizemos isso o tempo todo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Mas a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. São Paulo vai dizer, tudo foi criado por Ele, sem Ele, nada existiu. E Ele existe desde o começo, quando não existia nada. E a palavra de Deus foi criando tudo o que existe. A gente sabia disso antes. Quando a gente entrava numa cidade, o ponto mais alto da cidade apontava para o céu, para ninguém esquecer para onde a vida da gente deve rumar. Não era assim? E lá daquele ponto mais alto, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, ao meio-dia, tocava o sino. E tinha gente que em casa parava para dizer, o anjo do Senhor anunciou a Maria. Eis a serva do Senhor. Olha a nossa fé. E a palavra, o verbo se fez carne. Graças a esse habitou entre nós, armou a sua tenda no meio de nós, veio viver conosco, é que nós nos conscientizamos ainda mais o jeito e como Deus age com a gente. Jesus, o próprio Deus, viveu no meio de nós para nos reconduzir a Deus, para que todos tivéssemos chances de encontrar o caminho que conduz à verdadeira vida. Eu vim para que todos tenham vida. Eu não quero que ninguém se perca. Não foi isso que ele falou? E tenham vida com qualidade, vida de verdade. Ah, meu Deus do céu. Então, quando a gente pensa na palavra viva que é Jesus, e a gente olha o jeito de Jesus viver, de ser, de pregar, e de se relacionar com as pessoas, a gente descobre aquilo que nós estamos rezando hoje. A palavra ilumina, mostra um horizonte novo, um sentido novo, uma vida nova, que aqueles 2 senhores lá no começo da encenação ainda não tinham visto. Estavam fechados, truncados, aquele imediato do dia a dia, aquele prazer passageiro que gera alegria, mas é enganoso, porque depois também gera tristeza. A mãe do mais novo certamente fica em casa pensando, onde será que anda que a gente não sabe? Sai na quinta e só volta na segunda de manhã, sabe lá Deus o que faz. A vida do outro que parece que encontrou alegria em viver mais no boteco do que em casa com a família, como se fosse, de fato, o boteco, a mulher, a família com quem ele casou. Não é verdade? Não tinha o horizonte. Assim como não tinha o horizonte também um Mateus, cobrador de impostos. Assim também como não tinha horizonte aquele outro que era pequenininho e que resolveu subir em cima de uma árvore para ver se curiosamente podia ver Jesus. O nome dele era Zaqueu, né? Não tinha horizonte, a vida estava ali. Não tinha horizonte, aquele filho da história que Jesus contou, que era mais novo, se encheu de tudo e falou, pai, tchau, vou embora, cansei. E depois de um tempo ele se cansou daquilo que dava alegria, prazer e parecia ser felicidade.
A palavra de Deus tem força de iluminar, desanuviar a vista e o coração da gente, porque, olha, o hábito mau e o vício levam a gente a ficar com a vista ofuscada, a perder a dimensão das coisas, a perder o sentido da vida, e botam a gente no buraco. Por isso, o contrário da luz é as trevas, leva a gente a ficar, de fato, sem perspectiva, sem caminho por onde andar. Jesus é a palavra que vai ao encontro e oferece para a gente essa perspectiva. Hoje, a salvação entrou nesta casa. Ah, meu Deus, todo mundo fizesse o que essa mulher está fazendo. Não tinha mais perspectiva para a vida dela. E não é que ela veio bater aqui, aos meus pés, dentro da tua casa? Olha, você nem fez o que ela deveria, o que você deveria fazer, agora você critica o que ela fez. Ela até enxugou os meus pés com os cabelos dela. Molhou os meus pés com as lágrimas. E você está reclamando do quê? Ah, meu filho, quem muito ama, muito é perdoado. Essa mulher amou muito. E Jesus deu para ela uma perspectiva de vida. Deu para ela a vida como direito de ser vivida com dignidade, com respeito e também com responsabilidade. Vai, minha filha, não peca mais. Essa luz ilumina. Essa luz purifica. Coração distorcido, visão distorcida. Ah, Nicodemos, ah, Natanael, espera, tem jeito. Não é assim. Pedro, toma cuidado. Não é desse jeito. Você vai pensar que a gente vai ganhar o que Deus tem reservado para a gente. Do contrário, a gente corre o risco de lidar com o mundo e com as pessoas, tudo do mesmo jeito. Calma, meus filhos, entre nós não vai ser assim, não. Purifica essa maneira de ser, porque nós fomos feitos para servir, para não nos servirmos dos outros. Não vai ter essa disputa que existe aí fora de poder, de ver quem manda, de concorrência, de competição que o mundo apresenta. Olha, purifica, dá para a gente uma visão limpa daquilo que nós somos chamados a viver. E também ajuda a gente a não perder de vista o caminho. A conversão é sempre uma chamada de atenção para que a gente se mantenha no caminho certo. A palavra tem força de converter a gente. Até nós que vivemos na igreja, participamos de grupo e pastoral, precisamos de conversão. Padre e bispo precisa de conversão, papa precisa de conversão. Diácono também precisa de conversão, não precisa? Todos nós precisamos. Ilusão pensar que a gente está pronto. Ilusão pensar que a gente é perfeito. Ilusão pensar que porque a gente acha que é, pode apontar para os outros e mandar os outros para o inferno, como tem gente que faz. Eu sou santo, você não. O que é isso? Não é verdade? Deixa para o final. Quando vier o Filho do Homem, ele vai fazer o que precisa, não a gente. Agora nós temos que trabalhar para que todo mundo possa encontrar o caminho. Essa é a nossa missão. E esse também é o nosso compromisso. Porque às vezes nós somos tomados com um bichinho ruim que faz a gente perder de vista o sentido daquilo que a gente é chamado a viver pelo nosso batismo. E aí a gente até pode correr o risco de desagregar, de espalhar confusão, de se acomodar, de acomodar os outros, de ser negativo, de desistir, de abandonar. Não é assim que acontece? A conversão é um processo de todo dia, se a gente quiser de fato chegar lá como São Paulo falou. E Jesus hoje disse para a gente no Evangelho que a gente tem que de fato estar disponível para viver essa dimensão do amor que concretamente se manifesta na vida da gente. Não tem outro jeito. Eu vou viver a minha fé como homem, como mulher, como ser humano. Eu sei que eu tenho limites, eu sei que eu tenho falhas, mas eu sei que eu tenho possibilidades de acertar. E quando de fato eu erro, eu posso endireitar o meu caminho. Eu posso retomar a minha estrada. E o Senhor me dá o direito, pela confissão, pelo perdão dos pecados, de me colocar de novo nessa caminhada da fé. Ai, eu não sei o que fazer, padre. Eu peco sempre os mesmos pecados. Bom, ainda bem que não acrescentou nada de novo, já está bom. Não é verdade? Mas também, gente, o pecado é tão ruim que o pecado é isso mesmo, não tem criatividade. Os pecados são sempre os mesmos, nós somos humanos. A graça de Deus é infinita. Na graça de Deus a gente é criativo. Na graça de Deus a gente faz o que a gente nem pensava fazer. Não é assim?
força de realizar. O pecado é essa miséria mesmo. Bota a gente sempre para trás, para fazer sempre a mesma coisa. Meu irmão, minha irmã, o problema não é o pecado, nós somos pecadores. O problema é o que a gente faz quando a gente peca. Não vamos ficar no chão, vamos acreditar. Vamos olhar para a luz que é capaz de iluminar o horizonte da gente, devolver para a gente a alegria e a vontade de viver como Deus pede. Vamos aceitar que se a gente precisa mudar muita coisa e purificar muita coisa, é para que de fato a gente amadureça e seja da altura, da estatura de Cristo Jesus, como a gente deve ser, santos como o vosso Pai é santo. E vamos acreditar que mesmo errando, Deus não deixa de estar conosco, como esteve com Zaqueu, como esteve com Mateus, como esteve com a Madalena, como esteve com Judas, como esteve com Simão, como esteve na vida de todos aqueles com os quais ele encontrou e deixou que o encontrassem. Leva essa mulher daqui. Deixa ela vir. Ela está chorando. E uma força saiu de mim, claro, está todo mundo apertando. E ela vai, com muita simplicidade, falar do problema e Jesus ilumina a vida dela. Não foi assim? A outra fala da filha e Jesus cura a filha. Fala do filho e Jesus ressuscita o filho. Não foi assim? O outro não tinha nem como. Foram os amigos que penduraram ele numa padiola, numa maca e fizeram descer lá na casa de Pedro, que era assim de gente. E todo mundo achou que Jesus ia fazer pouca coisa quando Jesus diz: meu filho, vai que o teu pecado está perdoado. Todo mundo falou: só. Quem é que pode perdoar o pecado, meu Deus, se não é Deus? Não é verdade? Quer coisa maior? Às vezes o pecado é que prostra a gente, deixa a gente na maca, se arrastando na vida, deixa a gente encarangado, mais do que artrite reumatoide. É verdade, né? Dor na coluna. Às vezes o pecado é que derruba a gente. Vai, os teus pecados. Mano, se vocês estão duvidando e saibam que Deus pode perdoar pecado, então eu vou dizer para vocês: pega a sua maca, vai embora. E o rapaz fez isso, para saber que quem estava perdoando tinha autoridade para fazer isso. E fez isso até o fim e fez isso por nós. A palavra viva é Cristo Jesus. Nós somos seguidores dele, como São Judas foi. E nós queremos falar dele para os outros, como discípulos que devemos ser e missionários também. Se a gente é devoto de São Judas, não podemos deixar de dizer daquele que dá força para a nossa vida, que é Cristo Jesus. Palavra viva, ilumina, purifica e converte a vida da gente hoje e até o final, se Deus quiser. E que a gente seja apresentado como a noiva, toda engalanada para o noivo que é Cristo Jesus, como nos lembrou o apóstolo na primeira leitura. Que essa palavra brilhe no nosso caminho e ilumine e guie os nossos passos. É como a chuva que lava, é como um fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. De novo. É como a chuva que lava, é como um fogo que arrasa. Tua palavra é assim. Vamos ficar de pé? Por mim sem deixaram-se. Tenho medo de não entender, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado, fingir que nem sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado, fingir que não. Mas a palavra está ali, tem força. É como a chuva que lava. Bem bonito. É como um fogo que